Olá, muito boa tarde a todas e todos. Me chamo César Braga Souza, sou assessor legislativo da FEComércio PE. Estamos ao vivo com a transmissão de mais um Papo de Almoço, sempre com um tema de relevância e importância tanto para o empresário do comércio, bens, serviços e turismo, quanto para a sociedade civil como um todo. Passadas as eleições, em que nós selecionamos há pouco tempo atrás os nossos próximos prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos, é importante nós agora nos debruçarmos, como sociedade civil organizada, para acompanhar o que vai ser feito a partir de 1º de janeiro. E é de grande importância que nós, sociedade civil, acompanhamos em primeiro lugar o que foi prometido, o que vai ser cumprido e, logicamente, respeito à coisa pública. E existe uma palavra muito importante quando a gente trata de coisa pública, que esse é o tema do nosso debate hoje, que é importante a gente botar isso e colocar isso a partir de 1º de janeiro, que é a transparência. Transparência, ela traz abertura e traz principalmente responsabilidade dos funcionários civis, dos funcionários públicos e principalmente dos nossos representantes públicos. Para me ajudar a discutir um pouco sobre a importância da transparência no poder público, nós recebemos hoje aqui na Casa do Comércio a Raquel Lins, que é cientista política e especialista em políticas públicas e idealizadora do projeto Pernambuco Transparente. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, de fato, para uma mudança de cultura no setor público. E parabenizo a FEComércio pela excelente iniciativa, do nível do debate das lives que nós tivemos, acompanhei todas. Por isso até fico feliz de estar aqui hoje, pelo nível que vocês estão trazendo aqui para oferecer à sociedade. Obrigado, Raquel, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Também nós recebemos, e é uma grande honra receber essa convidada aqui hoje na Casa do Comércio, que é a jornalista e deputada estadual pelo Partido Democratas, a deputada Priscila Krause. Boa tarde, deputada. Boa tarde, César. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Também é um prazer imenso estar nesse debate, nessa discussão com vocês. A FEComércio, que sempre faz questão de participar dos debates, seja na esfera pública, para trazer o ponto de vista do segmento produtivo, enfim. E é muito salutar trazer temas que são muito sensíveis a toda a sociedade, que a sociedade precisa se apropriar desses temas. E o tema da transparência é fundamental para a gente ter um fortalecimento da nossa democracia. E aí queria cumprimentar aqui também o presidente, doutor Bernardo, que sempre nos recebe de maneira muito, muito carinhosa e afetiva. Obrigado, deputada. E como a terceira convidada, nós também temos a Virgínia Rocha, que é doutoranda em ciência política e especialista na área de transparência pública. Infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco hoje, mas ela fez questão, deputada e Raquel, de nos encaminhar um vídeo para fazer pelo menos dar um norte para as nossas discussões nos dias de hoje. O vídeo que Virgínia mandou para a gente, ela faz um conceito, ela apresenta a conceitualização, a contextualização de como a universidade ela encara a questão da transparência pública e também faz um histórico do processo da adoção da transparência no Brasil e no mundo. Vamos assistir. Oi, gente. Meu nome é Virgínia. Eu sou doutoranda em ciência política na UFPE e eu pesquiso sobre o tema de transparência no setor público. Estou aqui a convite de César para falar sobre esse assunto com vocês. É um prazer estar aqui para discutir esse tema que é tão importante. Infelizmente não pude estar aí presencialmente, mas agradeço muito a César pelo convite e parabenizo também a FEComércio pela iniciativa dessa discussão. Então, para a gente começar a falar sobre transparência, eu acho que o principal fator inicial é a gente entender o que é a transparência. Existem diversos tipos de transparência e existem diversos tipos de transparência dentro do governo. Talvez o mais conhecido seja o acesso à informação, que está diretamente ligado à disponibilização da informação por parte do governo para que a sociedade possa entender como o governo atua, quais são as atividades que são desempenhadas pelo governo e como elas são desempenhadas pelo governo. A literatura especializada nesse tema, ela fala que existem 2 aspectos principais para que a gente possa dizer que a gente tem uma transparência plena, que a gente tem uma transparência efetiva, que realmente funciona. O primeiro aspecto é a visibilidade, ou seja, a informação ser acessível e ser facilmente encontrada. E o segundo aspecto é a inferabilidade. A inferabilidade é um nome grande e complicado para falar da qualidade da informação, ou seja, uma vez que o indivíduo, o cidadão, tem acesso à informação, é importante que aquela informação seja disponibilizada de tal forma que ele consegue tirar conclusões a partir daquela informação, ou seja, ela é compreensível,
E o acesso à informação, talvez o grande marco do acesso à informação no Brasil, talvez não, certamente, é a Lei de Acesso à Informação, né, a chamada LAI, que foi promulgada em 18 de novembro de 2011, certo? O Brasil é considerado um adotante tardio dessa lei, porque a primeira lei de acesso à informação no mundo, né, uma lei desse tipo, de liberdade de informação, foi adotada lá em 1766 pela Suécia, e aí somente 2 séculos depois é que a gente tem a adoção da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos. E aí, a partir de 66, com essa adoção nos Estados Unidos, a gente começa a ter uma adoção sequencial. Vários países no mundo começam a adotar leis desse tipo e a gente tem uma disseminação do regime de liberdade de informação, que é uma reforma institucional que promove transparência e que começou a ser adotada em vários países do mundo. Então, o contexto no qual o Brasil promulga a sua lei é um contexto de pressão internacional pela transparência, tá? A gente tinha órgãos como o Banco Mundial, o FMI, exigindo a transparência dos países. A gente tinha a parceria pelo governo aberto, liderada pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A gente tem a entrada do Brasil nessa parceria pela nossa então presidente Dilma Rousseff. E aí a gente tem todo o contexto de promulgação dessa lei, algumas tentativas de enfraquecimento dessa lei no Congresso Nacional, mas finalmente, depois de um certo tempo, a lei é promulgada e ela é uma lei forte. A lei brasileira ela é considerada, né, a Lei de Acesso à Informação brasileira é considerada uma lei forte ao redor do mundo, certo? Então é sem dúvidas uma grande vitória nossa com relação à transparência da sociedade civil organizada, que foi muito ativa, né, diversos movimentos que pediram acesso à informação durante anos. E por que ela é um marco tão importante? Né? Ela é um marco tão importante porque ela não só determina que a transparência seja a regra e o sigilo seja a exceção, né? Ela não só reconhece que o acesso à informação é um direito do cidadão e um dever do governo, que era algo que outras, né, legislações, outros dispositivos legais no Brasil já haviam reconhecido, inclusive a nossa própria Constituição Federal, ela já reconhece o acesso à informação como um direito do cidadão, mas ela vai dar todos os critérios e estabelecer todas as orientações para que os governos consigam, de fato, cumprir o acesso à informação. Então, a Lei de Acesso à Informação ela é tão importante porque ela vai regulamentar de forma específica, detalhada, como o acesso à informação deve ser implementado no Brasil. E ela dá ao cidadão, ela dá à sociedade uma base legal para exigir que esse acesso à informação seja cumprido, né? E aí o decreto de 2012, o decreto de maio de 2012, ele regulamenta a Lei de Acesso à Informação e a partir desse decreto em 2012 a lei passa a valer para todo o território nacional. Então qualquer cidadão em qualquer lugar do Brasil, ele pode pedir uma informação pública utilizando a Lei de Acesso à Informação, mesmo que seu estado ou seu município ainda não tenha disponibilizado o seu próprio dispositivo legal, que é algo que a lei determina, né? Ela determina que cada ente da federação promulgue, né, regulamente o seu próprio dispositivo legal de acesso à informação. Então, acho que são aspectos interessantes para serem discutidos. Desejo uma boa conversa sobre esse assunto. Um abraço. A gente que esse assunto rende muito assunto, esse tema traz muito assunto para a gente discutir. Eu queria começar então, Raquel, com você, perguntando para você, na sua visão, por ser idealizadora do projeto, do programa Pernambuco Transparente, qual o cenário ou estágio da transparência do poder do poder público quando a gente analisa a questão da transparência aqui no estado de Pernambuco? Qual é o estágio que a gente está hoje nessa questão da transparência do poder público? Primeiro, eu queria acho que a iniciativa, assim, o início da Virgínia foi muito bom, né, por ela falar, já que o Brasil ela foi iniciativa tardia, né? 89 países precederam o Brasil com a Lei de Acesso à Informação, então, de fato, foi muito tarde, mas a gente já tinha, de alguma maneira, a transparência em vigor no Brasil, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal já estabelecia que os órgãos públicos tinham que disponibilizar informações sobre receitas e despesas já em diversos veículos, inclusive online. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi vamos dizer, plantou essa semente da transparência no Brasil, e nós já tínhamos portais de transparência já antes da LRE, da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação. O próprio portal do Governo Federal de Transparência foi criado em 2004, muito mais de uma década quase antes da LAI.
a lei foi fundamental e essencial para reforçar esse direito ao acesso às informações públicas, porque ela definiu prazos claros de cumprimento, de atendimento e para pedidos de informação. Ou seja, se o cidadão não encontra a informação lá disponível no portal Transparência, ele tem o direito de solicitar a informação aos órgãos públicos, e essa informação ela tem que ser respondida em até 20 dias, com um prazo prorrogável por mais 10, mediante justificativa. Então, isso é muito importante para a gente entender por que a lei é fundamental para o direito do cidadão, né, de ter essa relação, uma relação melhor com os órgãos públicos. A situação do Estado de Pernambuco, que foi até o que motivou, gerou, ensejou esse desejo de criar o projeto, foi exatamente porque nós tínhamos muita dificuldade, muito descumprimento aqui nessa questão de transparência. E o projeto ele é focado na região metropolitana. Eu percorri todas as câmaras, todas as controladorias das câmaras e das prefeituras da região metropolitana. E por que as controladorias? Elas são, justamente nos órgãos públicos, os setores responsáveis por efetivar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e efetivar uma política de transparência, né? E o que eu conheci através dessas visitas, né, ao ver a realidade de perto, foi que, de fato, não havia estrutura nas equipes e não havia tecnologia, o que a gente acaba por entender por que esse desempenho era tão ruim, especialmente com a lei, né? Ou seja, no que diz respeito à resposta aos pedidos de informação que a sociedade faz. A corrupção, por exemplo, os casos de corrupção, para citar aqui um caso exemplo do Cabo de Santo Agostinho, eu encontrei uma equipe que tinha sido completamente, deliberadamente desestruturada, todos os servidores tinham sido exonerados, e só restaram 3 ou 4 servidores concursados. Então, a corrupção, quando existe um gestor que não está comprometido com a política de transparência, a controladoria ela sofre de qualquer, vamos dizer assim, desarranjo para exercer suas atividades, e o impacto disso na efetividade da lei é que, por exemplo, no caso do Cabo, em torno de 50% dos pedidos de informação estavam sem qualquer tipo de retorno. Então, é muito importante para que esse cumprimento exista no nosso Estado, é fundamental que os controles internos estejam funcionando. Acho que esse é um tema que a Virgínia talvez vá falar depois. E esse cumprimento hoje, pelo menos do ponto de vista da regulamentação, que ela acabou de mencionar, hoje praticamente em quase todos os municípios, os 14, 15 municípios da região metropolitana, eles estão regulamentados. São 2 ou 3 que não existe um decreto municipal. E onde que você encontra esse decreto? Só acessar o portal Transparência, tem que estar lá sinalizado essa regulamentação. Então, enfim, esclareço já desde já que vocês podem acessar o site oficial do Pernambuco Transparente, que é pernambucotransparente.com.br, e tem lá toda essa situação da lei, né, nos municípios visitados. É muito importante, quando a gente está falando da questão da transparência, a gente entender o contexto, porque vem ganhar uma importância, repetindo a palavra, maior ainda, né? Quando a gente fala em democracia, e você falou aí do processo eleitoral que a gente passou, o momento pós-eleitoral, que a gente tem que se voltar para a fiscalização daqueles que foram eleitos, a gente pressupõe participação. E a gente só existe uma participação efetiva se você participa com informações. E para você ter essa informação, você precisa ter uma estrutura de transparência organizada e com uma certa estabilidade nas regras. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela é fundamental porque ela chama a atenção do cidadão para aquele direito que ele tem de buscar a informação específica que o interessa. Mas tem também um outro aspecto da transparência, que ela precisa estar lá, a gestão pública precisa ser transparente, a despeito da provocação ou não do cidadão. As informações elas precisam estar de uma forma, e aí eu acho que esse é o grande passo a partir de agora, porque você tem formalmente a estruturação das controladorias,
do ponto de vista da gestão estadual, a gente tem uma controladoria estadual bastante estruturada, bem desenhada. Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa que essa transparência seja realmente acessível, que essa transparência seja efetivamente transparente, digamos assim, né? Então, você precisa que as informações estejam acessíveis, que elas estejam traduzidas, né? Então, tem muita coisa da gestão pública que diz respeito ao orçamento, à contabilidade, informações fiscais, de gestão de contratos, que tem uma linguagem muito específica. E isso precisa ser traduzido para o cidadão, para ele se sentir parte daquilo e para ele se sentir fiscal dos fiscais, para ele se sentir proprietário daquelas informações, detentor daquilo. E fazer efetivamente o controle social, que é o que a gente busca. Quando a gente luta tanto, né, e aí você, César, através do papel que você desenvolve aqui na FEComércio, você acompanha um pouco isso. Quando a gente acompanha um pouco, não, acompanha muito. Quando a gente luta, quando a gente fala de o que parece ser simples, uma publicação de um edital no Diário Oficial, nos meios eletrônicos, com um prazo razoável ou com um prazo mínimo previsto, isso não é simplesmente uma formalidade a ser cumprida. Isso faz parte da publicidade que precisa ser dada num processo de transparência para a sociedade, que tem absolutamente tudo a ver com aquilo. Então, o que acontece dentro da gestão pública, seja ela executiva, seja ela o poder judiciário ou o poder legislativo, não diz respeito a esses poderes. Não é uma questão interna corporis, é uma questão para a sociedade e da sociedade. Então, esse trabalho de regulamentação ele é fundamental, mas dessa tradução e da efetivação dessas regras e dessas informações, de se colocar essas informações verdadeiramente à disposição, também é imprescindível para que a gente tenha transparência de fato, não só de direito, mas de fato também. Que ótimo. Então, e é uma coisa muito interessante, Raquel, que você trouxe aqui para a gente. Então, se nós considerarmos o estágio ou o cenário que nós podemos considerar localmente no estado e os municípios, a gente pode dizer que não estamos tão ruim assim, é isso que você quis dizer. Já avançamos, mas estamos no meio do caminho ainda na situação. Isso. Eu pego um gancho aqui com a fala da Priscila, que, primeiro, é importante que os portais de transparência, né, eles já ofereçam, de alguma maneira, algo que esclareça o cidadão sobre aqueles termos que estão ali. Então, vários portais, hoje, eles têm glossário. A Prefeitura do Recife, recentemente, lançou um manual de navegação no portal de transparência deles. E, enquanto você não consegue fazer um design, vamos dizer assim, mais que seja mais próximo do cidadão, isso já é uma realidade. Por exemplo, no exterior, Estados Unidos, Europa, são portais muito amigáveis, né, em termos de design, coloridos. Então, aquilo já é um atrativo para a sociedade acessar. E até o Tribunal de Contas ele tem uma avaliação especial para acompanhar essa efetividade da transparência. E, nesse índice, ele acompanha, tem uma pontuaçãozinha relacionada à acessibilidade, né? Até o público que tem algum tipo de deficiência, né? Não tem condições, precisa de algum recurso adicional ali tecnológico para acessar o portal. Então, é importante isso, é necessário isso, né, essa ferramenta que auxilia o cidadão. Capacitação também. Por que as prefeituras não se aproximam da sociedade? São Paulo é um exemplo disso. Eles têm um programa há 5 anos já, chamado Agentes de Governo Aberto, né, que esclarece como utilizar a lei de acesso à informação do município, o que é o portal de transparência. Então, isso a gente precisa aqui no nosso estado. Né? A gente já avançou em termos de regulamentação por conta da atuação dos órgãos de controle, né? Isso é fundamental, mas existe ainda vamos dizer assim, uma tentativa de não colocar totalmente as informações para a população. Então, o essencial é que a população, a sociedade, ao utilizar essas ferramentas, não for atendida em um pedido de informação, ou ao navegar, não encontrar informações, acione os órgãos de controle, né, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que a gente avance, porque essa fiscalização é constante. Né?
Ô César, se me permite pegar também um gancho na fala de Raquel, quando fala que tem, né, uma deliberação para que as informações não estejam lá claramente, né? E essa estruturação ou desestruturação proposital das controladorias. A gente assistiu isso muito de perto, aqui no caso da Prefeitura do Recife, no acompanhamento dos gastos com a pandemia. Além de já ter toda a regulamentação ordinária, digamos assim, do nosso conjunto de regras para as informações estarem à disposição da população, a gente ainda teve uma lei específica que deu a segurança jurídica para os gestores terem as exceções durante a pandemia, as contratações da pandemia. E os gestores entenderam, pelo menos os daqui do Recife, entenderam que o que era uma exceção virou uma regra. Então, se você abrir uma possibilidade para contratações sem licitação, sem o devido processo, foi entendido, né, de que essa exceção seria a regra. Então, todas as contratações, quase em sua totalidade, foi feita dessa forma, sem os processos licitatórios ou de dispensa de licitação, que dispensa de licitação é um processo também, e a publicização ficou completamente comprometida. E aí eu digo, sem medo de errar, que nós tivemos uma ação deliberada de uma desorganização no portal da transparência em relação às contratações da pandemia, do que diz respeito ao enfrentamento da Covid-19, exatamente para propiciar esta dificuldade, né? Então, você não conseguia encontrar as coisas estavam publicizadas, elas estavam dentro da estrutura do que deveria ser a transparência da prefeitura, mas elas não estavam da maneira organizada que deveria ser. A bagunça, ela é proposital, porque essa bagunça, ela beneficia uma estrutura que deturpa as finalidades da gestão pública, né? Então, assim, a bagunça, ela serve a alguém. E foi o que a gente assistiu, né? Então, assim, deu muito trabalho acompanhar as ações da gestão pública durante a pandemia. E esse trabalho, ele existiu porque, certamente, deliberadamente, se atuou para aquilo. Então, quando Raquel pega o exemplo do cabo que desestruturou a controladoria, você teve no Recife decisões que sequer passaram pela controladoria, né? E que, quando chegaram com a assinatura da controladoria, imediatamente foram desfeitas. Então, assim, isso é muito sério, isso é muito grave, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político e do processo de legitimação das ações do poder público. Isso deslegitima o poder público a tomar essas ações que são travestidas de ações que vão trazer benefícios para a população. Mas você usa um benefício, o discurso de um benefício maior, para atingir um objetivo obscuro. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado, Raquel. Eu queria aproveitar, deputada, já que a senhora terminou de falar, e também fazer uma pergunta direcionada para a senhora. Na última live que a gente teve aqui, nós discutimos o papel do prefeito e do vereador. A gente falou que a importância do parlamentar como um todo, suas prerrogativas. A primeira delas, logicamente, é produzir leis, legislar. Mas existem duas outras prerrogativas que normalmente são esquecidas por grande parte dos parlamentares, que é a de fiscalizar e a de representar. Eu quero usar essa palavra de fiscalização, deputada. Eu queria saber da senhora, com o mandato da senhora, como é que um parlamentar ele pode pedir informações, cobrar informações do Poder Executivo? É fundamental. Normalmente a gente tem lá na Assembleia a aula da cidadania. E na Câmara Municipal também tem alguma coisa paralela que a gente recebe estudantes. Isso. Mas também recebe visitas de escolas. E eu sempre converso com eles sobre essas três prerrogativas. 3 prerrogativas e 3 obrigações dos parlamentares, que é o de legislar, o de representar, falar por parcela da sociedade que você representa e de fiscalizar.
E, infelizmente, no sistema que a gente tem, que é um sistema de relação entre os poderes atrofiada, né? Então, assim, eu às vezes sou muito criticada pelos meus pares porque eu uso uma expressão de que a Assembleia muitas vezes parece um puxadinho do Poder Executivo. Não tem como colocar de maneira diferente, vão continuar me criticando. E eu vou continuar criticando esse comportamento, né? Então, assim, essa prerrogativa e essa obrigação de fiscalizar, ela muitas vezes fica restrita a uma bancada de oposição, quando não deveria ser assim. Quando a gente fiscaliza, a fiscalização ela não é uma acusação, a fiscalização faz parte de um processo de aprimoramento. É tanto que, assim, as grandes empresas, ou as empresas que se prezem, elas têm processos de auditoria interna, elas têm processos de reavaliação permanente para correção de rumo, avaliação de meta e restabelecer essas metas. Então, assim deveria ser no poder público e essa fiscalização deveria ser vista dessa forma, até porque a oposição ela é parte integrante da democracia. E o parlamento é um poder independente que deve ser harmônico, mas independente. E harmônico não significa subserviência. Pelo contrário, significa a harmonia de buscar o bem da coletividade. Bom, e a gente tem alguns mecanismos que a gente precisa lançar mão. Hoje, antes era uma coisa muito mais difícil, porque antes o único instrumento que a gente tinha era o diário oficial e as fiscalizações in loco e os pedidos de informação. Eu me lembro que no meu primeiro mandato tinha uma prática de muita dispensa de licitação. A gente tinha o dispensômetro, que a gente buscava, eu tinha uma equipe para ler diário oficial e fazer o quantitativo das dispensas de licitação. E depois a gente ia para uma avaliação qualitativa dessas dispensas. Hoje a gente consegue fazer uma coisa mais sistematizada através dos portais. O próprio portal da transparência, o Tome Contas do Tribunal de Contas, que é excelente. Inclusive, a gente faz muitas vezes o cruzamento, porque como não existe, e isso é um processo tem que ser um processo de aperfeiçoamento, e a gente luta por isso, uma padronização no portal da transparência do governo do estado e da prefeitura, você vê que chega num determinado ponto e varia muito o que está colocado de acordo com a secretaria. Então, a gente trabalha por essa padronização. É uma padronização mínima, né? Então, hoje você tem os portais, o Tome Conta, o próprio Diário Oficial, que continua sendo uma fonte primária dessas coisas, o pedido de informação e a parlamentar, né? Que eu, quando explico, eu digo que isso é um diálogo de poder para poder. Não é a deputada Priscila Krause que manda o pedido de informação para o governador. É o presidente da Assembleia, enquanto representante de um poder, que manda o pedido de informação para o chefe do outro poder, que é o governador do estado. Entretanto, e aí é com muita tristeza mesmo que eu digo isso, porque é uma deficiência do funcionamento do nosso sistema, é muito mais eficiente os pedidos de informação feitos através da LAI. É impressionante, Raquel. Os prazos eles são melhor atendidos. Quando não são, são justificados, né? Então, assim, existe um procedimento que é respeitado, porque você, mais objetivamente, fere uma legislação que impõe uma punição. Essa punição, através de uma maneira mais objetiva, porque essa punição, através da Assembleia, ela deixa de ser uma punição objetiva por você recair em improbidade administrativa, porque não respondeu ao pedido de informação para ser um julgamento político, e uma Assembleia onde um governo tem uma maioria, não faz esse contraponto. Então, é muito mais complicado você desobedecer a lei do que você desobedecer à Constituição. É inacreditável isso que eu estou lhe dizendo, mas é dessa forma que acontece. Então, a gente usa muito, hoje eu uso muito mais a lei de acesso à informação, né, meu gabinete, minha equipe de maneira geral, do que o próprio pedido de informação interno. E as audiências públicas, a participação, a visita aos setores públicos,
isso tudo é um conjunto de elementos que a gente usa para fiscalizar, no objetivo de oferecer ao cidadão essas informações para que eles também façam o próprio juízo de valor. E é interessante a senhora falar isso, a questão de quando você faz um pedido de informação, que é o nome usado, é indicação ou requerimento, que é o nome que é usado lá na Assembleia Legislativa, é votado pela maioria, né? É votado no plenário da Casa. Então é por isso que quando a senhora fala que não é a Priscila Krause que apresenta, mas o parlamento, porque é votado pela maioria e se torna uma solicitação. No caso do pedido de informação, ele não passa pelo plenário. É direto. O presidente, ele não tem essa prerrogativa de não mandar o pedido de informação. Ele é obrigado a despachar esse pedido de informação. Mas já aconteceu várias vezes, não é uma questão específica da mesa diretora atual, nenhuma coisa específica da Assembleia Legislativa. Me parece que é uma coisa dos poderes legislativos, de uma maneira geral e em vários níveis. De demorar no despacho, do governo se sentir mais confortável para não cumprir prazo, né? E isso é muito ruim para o equilíbrio de poderes. Isso é muito ruim. E você fulaniza instrumentos que deveriam ser institucionais. Então, não é o pedido de informação da Assembleia, é o pedido de informação de Priscila Krause, aquela deputada que fica no pé, né? Então, diminui muito o poder. E aí, eu continuo fazendo, evidentemente, porque eu não vou abrir mão de uma prerrogativa desse tipo, mas eu hoje lanço muito mais mão do pedido de informação através da LAI, como cidadã, minha equipe, cada um como cidadão, a gente dentro de uma estratégia de atuação, mas é muito ruim quando você tem uma prerrogativa parlamentar constitucionalmente assegurada que não tem a eficiência que deveria ter. Muito bem. E eu acho que eu quero trazer uma outra discussão. Eu pedi para as duas me ajudarem a responder isso. Posso pedir licença só para fazer um acréscimo? Eu queria muito reforçar a fala da Priscila no seguinte. Eu tive que, em cada Câmara Municipal da região metropolitana, cobrar os vereadores, durante a pandemia, exatamente a fiscalização dos recursos. Nós tivemos um volume muito grande que nunca existiu de liberação de recursos federais durante a pandemia. Eu falo da preocupação disso, porque até o presidente da ONG Contas Abertas, né, o Gil Castelo Branco, que foi uma das grandes organizações de controle social do país, destacou que é equivalente a 5, 6 Copas do Mundo, né? E aí, o que eu encontrei foi, de fato, o que ela vê. Os nossos legislativos, eles não fiscalizam os recursos. E isso aí deixa na mão da sociedade fazer isso e fazer a cobrança aos seus representantes. Quero dizer também que uma iniciativa positiva que poderia ocorrer é a criação de um banco de pedidos de informação nos próprios portais de transparência para facilitar que as pessoas já encontrem pedidos já respondidos, né? E a questão da padronização, hoje o governo federal ele tem uma iniciativa muito boa, que é um painel da LAI. Então, ele exibe cada secretaria, quantos pedidos foram respondidos, não foram, e como que está a resposta de cada secretaria. Isso é muito importante que seja criado, pelo menos, na nossa RMR. A gente não está falando aqui de Sertão, de Agreste, prefeituras com mais dificuldade mesmo de recursos de estabelecer uma controladoria. Aqui é possível, né? Então, e não somente isso, é que a gente tenha existem as autoridades da Lei de Acesso à Informação por secretaria. Isso praticamente só é exibido no portal Transparência da Prefeitura do Recife. Então, você não sabe quem são os responsáveis em cada secretaria, nas diversas prefeituras, por responder esses pedidos nas secretarias. Então, isso é fundamental que seja cumprido, esteja à disposição, informado claramente à sociedade, para que a gente faça essa cobrança de qualidade, né, nessa questão da cumprimento da transparência. E eu queria trazer também para essa discussão uma outra consideração, que é sobre a importância de entidades como o Ministério Público e principalmente da imprensa livre na questão da transparência. Eu queria pedir muita ajuda de vocês duas, a deputada, que é jornalista de formação, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto também, a importância da imprensa livre, e Raquel, do Ministério Público também, para a gente fortalecer essa questão da transparência no poder público. Então, eu faço aqui um elogio à atuação, pelo menos, do Ministério Público Federal. Assim, ele já existe para o combate à corrupção ser bem estruturado, como ele é
está caminhando para ser hoje no país, existem redes de controle estabelecidas em todos os estados do país hoje, e o Ministério Público Federal já atuou muito em relação até à transparência em nível local. Né, eles recebiam informações do Tribunal de Contas sobre descumprimento, até da sociedade, e faziam denúncias mesmo, porque está previsto que, quando você descumpre a lei de acesso à informação, você tem uma punição por improbidade. Né? A LRF já estabelece que você tem que disponibilizar informações nos portais. E aí, esse eu já conheci, fui pessoalmente visitar procuradorias, e aqui eles tiveram até uma postura didática, assim, de conversar, de diálogo, né, de sentar com os prefeitos, conversar, dar um prazo para que isso fosse cumprido. Todas essas posturas de ter uma aproximação, de entender até as dificuldades de estrutura e de recursos das prefeituras já foi tida. Essa fase a gente tem que ultrapassar. Todos os gestores que assumem a máquina pública precisam entender agora que tem que cumprir a transparência. Né? Essa fase didática, nós já temos 8 anos de lei de acesso à informação. Então, não cabe mais a gente estar aqui discutindo, prefeito, vamos, né, sentar, ter essa postura. Então, existe a punição por improbidade, e é o que eu recomendo à sociedade. Qualquer irregularidade que você encontrar, você envia. Hoje as denúncias para os órgãos de controle são todas online. O Ministério Público Estadual tem uma ouvidoria no próprio WhatsApp. Você adiciona o número, manda lá. O MPF tem um aplicativo chamado MPF Serviços. E aí você envia um print screen, né, ou informa que não recebeu um pedido. Isso é muito bom, porque, às vezes, uma falha uma informação que não está ali exibida, às vezes pode ensejar, né, um caso de corrupção. É uma deliberação que aquela informação não esteja disponível ao cidadão. E aí isso gera uma prevenção. Né? No momento em que o cidadão informa, está havendo essa falha, protege a gestão, porque os órgãos de controle, né, o Ministério Público pode atuar. Queria também reforçar que o Tribunal de Contas, no momento em que ele faz o julgamento da conta dos prefeitos, dos presidentes das câmaras, ele, de maneira sequenciada, ou seja, assim que ele finaliza, ele já julga a transparência. Então, o Tribunal de Contas, as multas mais altas que eu já vi aplicadas em relação a prefeitos foram em torno de R$10 mil. Né? Para o salário que eles recebem, tudo, isso é um valor irrisório. E, então, de fato, a punição tem que ser via Ministério Público, para que eles respondam por improbidade, né? Porque, como a Priscila reforçou aqui antes, a transparência, a prestação de contas, ela é mandatória, ela é um direito que nós temos, porque os órgãos públicos, não existe recurso público, né? É dinheiro do cidadão que está ali, é nosso dinheiro. Os nossos legislativos custam caro, os nossos órgãos de controle custam caríssimo. Então, a gente precisa cobrar que eles funcionem adequadamente. É essa questão. Eu adoro exatamente essa frase. Não existe dinheiro público, porque o Estado e governo, eles não produzem riqueza. Quem produz riqueza é a sociedade. E que entrega parcela dessa, esse é o nome mais bem colocado que eu já vi na vida, imposto. Através de algo que lhe é imposto para você pagar, entregar o seu rico dinheirinho, do seu suor, para alguém administrar por você, claro, numa transversalidade para atender a população. Então, é exatamente isso. Não existe dinheiro público, existe dinheiro entregue ao Estado para que o Estado administre. Né? E aí, veja, é fundamental esse tripé. Sociedade, Ministério Público e imprensa livre, para que possa exatamente haver uma sustentação dessa fiscalização. A prefeitura, tanto a prefeitura quanto o governo do Estado, embora exibam aí um ranking de Estado e prefeitura e município mais transparente, responde a processo do Ministério Público Federal, que tem tido uma atuação de fato exemplar, e também do próprio Ministério Público Estadual no que diz respeito à transparência no período de pandemia, questionando isso. E a imprensa livre, ela é fundamental para fazer o contraponto. A imprensa não é feita para agradar, a imprensa é feita para causar incômodo, para fazer pergunta inconveniente, para ir atrás do que está dito, mas para ir atrás do que não está dito, do que para ler o que está escrito, mas para buscar aquilo que não foi escrito como deveria ser no lugar
que deveria estar. Então, isso é fundamental. E essa questão de transformar a desobediência, a transparência, não é nem só a lei de acesso à informação, eu quero ampliar essa questão da transparência passiva, dela estar lá. Transformar o desrespeito a isso em improbidade é fundamental. Fundamental. Porque tem que tocar naquilo que é mais precioso para um político, que é a possibilidade dele se eleger ou não. Ele tem que ficar inelegível se descumprir. Agora a gente está enfrentando uma coisa objetiva em relação, Raquel, à lei de acesso à informação. Não sei se você chegou a ver, eu inclusive publiquei nas minhas redes. A gente fez 2 pedidos de informação através da LAI, um no final de agosto, outro no início de setembro, buscando as informações de onde estaria, qual seria o inventário dos hospitais de campanha que foram desativados, em Biribeira e Coelhos. Quais são o inventário dos bens, né, dos equipamentos que foram comprados, o estoque, porque nós temos indícios fortíssimos de dupla compra feita pela OS, compra feita pela prefeitura, das mesmas coisas para atender as mesmas pessoas. E desde então a gente não tem nenhum, faz 3 meses desses pedidos. Então todos os prazos previstos na LAI, eles foram extrapolados. Sequer uma justificativa nos chegou pedindo os 10 dias de acréscimo. E aí agora vai caber ao Ministério Público, porque nós vamos notificar o Ministério Público em relação a isso. Isso é grave. E isso tem que ser improbidade administrativa, sim, é o que determina a lei. E a gente tem que ampliar essas penalidades. E outra coisa importante, quando você falou aí do banco de dados dos pedidos já respondidos. Porque a própria lei determina que essas respostas elas se tornem públicas. Mas aonde? Isso precisa estar de uma maneira fácil, que está ali dentro os aspectos que a professora Virgínia falou, em relação à transparência. E uma outra questão que precisa ser vista: o acesso à informação, quando se faz o pedido, quem está fazendo se identifica. Não há nenhuma questão em relação a isso. Mas já tem indicativos de que o comportamento do poder público em relação a essa resposta, ela varia de acordo com quem está respondendo. Porque se consegue mapear quem fez a pergunta, né? E quando você tem esse banco de dados colocado de uma maneira mais clara, você consegue comparar respostas. E também tem uma outra coisa: se precisa, nesse aperfeiçoamento permanente que tem que ser feito da legislação, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente precisa resguardar também o cidadão, que, de certa forma, isso é um recado que se passa. Eu sei quem você é, né? Tudo bem, você pode saber quem eu sou 10 vezes, mas você tem uma obrigação, enquanto gestor público, de responder. Então, assim, saber também quem é que faz parte do comitê de acesso à informação, enfim, isso tudo é fundamental dentro desse processo. Ok, eu gostaria agora de a gente passar um pouco mais desse tempo, esse termo introdutório que a gente fez agora, e a Virgínia encaminhou um segundo vídeo, deputada e Raquel, que vai falar sobre os percalços, ou então o que a gente precisa ainda encaminhar para a questão da transparência plena. Vamos assistir. Apesar desse grande avanço que representou, né, a promulgação da Lei de Acesso à Informação e sua posterior regulamentação, a gente ainda tem muitos aspectos para avançar no que se refere à implementação e ao cumprimento do acesso à informação. Então, quando a gente compara os poderes, por exemplo, o Executivo, no nível federal, ele tem um cumprimento do acesso à informação muito mais avançado do que o cumprimento no Legislativo e no Judiciário. A gente tem muito a avançar nesses 2 poderes em relação ao Executivo. E quando a gente compara também no nível subnacional, com relação aos estados e principalmente com relação aos municípios, o cumprimento da lei ele ainda deixa a desejar bastante. E eu queria destacar, para encerrar essa introdução sobre o tema, eu queria destacar 2 aspectos que são grandes gargalos, né, no cumprimento do acesso à informação no Brasil. O primeiro deles é a ausência de agências de fiscalização e de controle que sejam independentes e que possam
aplicar punições, sanções aos governos que descumprem a lei de acesso à informação. A gente ainda não tem isso, apesar de toda a atuação da CGU, né, da Controladoria Geral da União, com o Programa Brasil Transparente, com a Escola Brasil Transparente. A CGU não pode imputar nenhuma punição, nenhuma sanção aos governos que descumprem a lei de acesso à informação, certo? E um outro fator é a questão do sigilo de quem requer a informação. Então, hoje no Brasil é possível, e isso muitas vezes acontece, quando você vai requerer uma informação, você vai solicitar uma informação pública, você é obrigado a colocar o seu nome completo, seu CPF, seu RG, e existem evidências científicas que indicam que os servidores pesquisam essas informações, esses dados, e identificam a pessoa que está requerendo a informação. E não só identificam, como respondem de forma diferente, dependendo de quem está fazendo a solicitação. Então, isso é uma questão grave, não só em termos éticos, porque todo cidadão merece ser tratado de forma equânime, mas também que afeta diretamente o cumprimento do acesso à informação. A senhora, nesse segundo bloco de discussão, e trazer um pouco para o Poder Legislativo aqui do Estado. A senhora é presidente da Comissão Interna de Reforma do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Eu fiz parte até de algumas reuniões para acompanhar como é que está a discussão do processo. Eu queria saber da senhora como é que está o andamento, já foi finalizado o pré-projeto, o que de novo a Assembleia Legislativa que está sendo proposto para ampliar a transparência dentro do Poder Legislativo Estadual. É fundamental a sociedade se apropriar também dessa discussão, porque, mais uma vez, é uma coisa que parece ser interna corporis. Não, é o regimento interno da Assembleia. Tem nada a ver, tem absolutamente tudo a ver. E, por conta disso, a gente se dedicou muito a essa questão da transparência, inclusive indo até um pouco além do que seria da competência da comissão. A gente faz no novo regimento uma previsão a obrigação de você ter os dados, não é normatizados, mas os dados estruturados, que estejam de uma maneira fácil. E aí eu vou dar um exemplo. Qual é essa dificuldade? É publicado no Diário Oficial quem é o relator de cada matéria. Qual é a importância disso? A importância disso é que é para que a sociedade, quando se mobilize, sabe quem é o interlocutor, que é aquele projeto de lei que tem a ver ou com determinado segmento, ou, enfim, com determinada categoria, com o setor que produz alguma coisa, saiba que o relator daquela matéria é fulano. Isso é uma informação pública que vai estar no Diário Oficial, mas quando você vai para o acompanhamento do sistema de tramitação legislativa, em que prazo está o projeto de lei, qual é o prazo de emenda, quem é o relator, você não tem essa informação super básica sequenciada. Então, ela não é uma informação que ela está escondida, mas ela está colocada de uma maneira que a esconde. O efeito é o mesmo. É como se você não quisesse colocar. E assim é em relação a prazo, é em relação à emenda, é em relação a tudo. E aí a gente leva para o regimento interno a obrigação de você ter a transparência dessa maneira dos processos legislativos, né? E aí onde é que a gente foi além? A gente está apresentando também, isso não foi entregue ainda, mas a gente está apresentando também uma minuta de projeto de resolução que, por competência, tem que ser apresentado pela mesa diretora para que especifique, detalhe exatamente o passo a passo dessa transparência. Então, isso é uma luta muito importante e não diz respeito a uma questão interna da Assembleia. Mas isso traz a possibilidade da sociedade participar mais em relação a isso. E aí a minha expectativa é que seja votado no primeiro trimestre do ano que vem. Ok. E, deputado, é só para o pessoal também de casa e Raquel também, para a gente fazer um levantamento, né, da organização da Assembleia. Então, se você olhar o site da Assembleia hoje, ela não é, por exemplo, o site ele não é adaptado para dispositivos móveis. Uma coisa hoje que quase ninguém usa computador desktop mais. Ou seja, o sistema não é fácil para a pessoa acessar o sistema.
Uma outra coisa, como a senhora bem falou, o sistema da Assembleia, né, de pesquisa de projetos de lei, ele não é fácil para o acompanhamento. Uma entidade representando, por exemplo, a FEComércio, ou a Federação da Indústria, ou até mesmo da sociedade civil organizada e tantos outros, elas não conseguem as informações lá, saber onde o projeto se encontra, que comissões ele foi distribuído, como a senhora bem falou, quem são os relatores das comissões. Não tem um link, por exemplo, com o sistema do Alep Legis. Se o projeto de lei virou lei, essa informação fica perdida lá dentro do site da Assembleia. O sistema hoje ele é muito ruim. A forma como está posta ele é muito ruim. E são informações que elas são óbvias, básicas e que precisam estar sistematizadas. O cidadão... ele não tem a obrigação de estar fisicamente na Assembleia, até porque as tecnologias permitem que ele não esteja, para ele acompanhar. Então, se por um lado a gente tem reuniões que são públicas, que são transmitidas online, ao vivo, que ali você expõe muito além daquilo que está colocado, porque você expõe os argumentos, você dispõe o debate, você expõe discussões mais acaloradas, às vezes mais educadas, às vezes menos educadas, enfim... toda a dinâmica legislativa está exposto nas redes sociais. O que a gente precisa agora, no meu ponto de vista, é fazer o que é mais fácil. É sistematizar isso para que o cidadão possa ver de maneira simples, fácil, intuitiva. Eu queria falar, assim, concordo muito com vocês, acho que pode separar por temas, educação, saúde, facilitar para a sociedade. E destacar o seguinte, nós tivemos toda a discussão, tanto do orçamento estadual como dos municípios, até do Recife, sem as audiências públicas para a discussão do orçamento. Então, a população, atualmente, ela não participa de um processo fundamental, que é, pelo menos, sugerir, não é nem que seja acatado, né? Mas que ela não consegue sugerir. E não é possível que não era tão digital e com tantos milhões que a sociedade banca, custeia esses legislativos, eles não ofereçam essas ferramentas. Não ofereçam, por exemplo, projetos de participação popular que vocês discutiram aqui antes, né, assinaturas digitais, você poder assinar digitalmente. Não cabe mais a forma de participação antiga. E, principalmente, eu queria dizer, se utilizar de um formato de transparência chamado dados abertos. Né? O formato do portal de transparência é mais focado nos gastos, nas despesas. E tem a lei de acesso à informação que te dá a liberdade de fazer um pedido sobre o que você quiser em qualquer área. Mas os dados abertos, eles facilitam até o que a Priscila comentou aqui sobre a saúde. Né? Não basta só a gente saber os gastos de receitas, despesas, a gente tem que saber os horários dos médicos, dos plantões, as filas, nossas filas de acesso aos serviços públicos, elas não são transparentes. A gente tem que saber quem é o próximo da lista. Nós temos uma corrupção muito grande, muito elevada em todos os estados, que às vezes é até indicação de políticos que passam à frente na fila dos hospitais. Né? Então, isso, o acesso à saúde, à educação, tudo isso ele pode ser facilitado com dado até em formato aberto. Então, eu, através de Pernambuco Transparente, lancei um portal exclusivo sobre isso, dadosabertos.com.br, Dados Abertos de Pernambuco, e tem toda essa orientação. Até para a gente ter esse desenvolvimento de cidades inteligentes, a gente precisa ter uma outra cultura de utilização dos dados no serviço público. E essa forma de discussão de política pública, como a gente está discutindo, ela avança muito com os dados já disponibilizados em formato aberto. Então, a gente precisa melhorar a participação, César. Isso tudo foi discutido brilhantemente nos outros debates aqui. E é isso, transparência vai muito além só de você ter dados e esperar ser cobrado, né? Esperar um Ministério Público Federal chegar na tua porta com informando que você está, né, ali podendo sofrer uma ação de improbidade. Não pode ser assim, a gente tem que mudar a cultura, né? E só para finalizar essa questão, a discussão no Poder Legislativo, deputada Priscila, eu acho que pelo acompanhamento que a gente faz aqui há mais de 5 anos, né, eu estou aqui há mais de 5 anos e a FEComércio trabalha desde 2012 no acompanhamento legislativo das casas, dá-se a entender que o Legislativo hoje ele tenta prestar uma informação de transparência mais pela quantidade de projetos que são apresentados, mais pela atividade de produção legislativa do que necessariamente de outras formas. E eu trago isso exemplos só para deixar claro para o pessoal de casa. Eu fiz uma pesquisa no site da Assembleia que é muito ruim e é por isso que as informações podem não estar corretas, mas de janeiro para cá foram apresentados 850 projetos de lei só na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal do Recife 202 projetos. É muita coisa.
E a gente pode nem falar de apresentação de projeto, porque é uma prerrogativa de um parlamentar apresentar projeto. Minha preocupação mais é a transformação desses projetos em lei. E eu tenho uma crítica muito grande, a deputada Priscila Cravo sabe muito bem disso, da quantidade de leis que é produzida no estado e no município. Para vocês terem uma ideia, no estado de Pernambuco, desde janeiro para cá, foram transformadas 307 novas leis no estado. Imagino que o cidadão não sabe o que é que está sendo produzido na Casa Legislativa. E na Câmara Municipal do Recife são 82 novas leis, só no ano de 2020. É muita coisa, é muita legislação. Será que isso está realmente mudando a vida da população? Eu acho que acredito que não. Pois é, eu estava aqui procurando, mas é em outro caderninho. Eu já acabei, é o meu caderninho anterior a esse, porque eu acho que durante o período mais crítico da pandemia foram 2 cadernos de anotação. E a gente participou, César, de uma live que eu acho que foi do Sindosp, onde a gente fez um levantamento até ali e a gente encontrou algo em torno, se eu não me engano, é porque agora minha memória pode falhar, mas era algo como 3 novas leis por dia no período, meio que no período da pandemia, de março a final de junho, eu acho que foi aquela live. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, sabe, essa cobrança também. Veja, eu me lembro quando eu cheguei na Assembleia, na Câmara, havia uma ONG que ela fazia o levantamento. Ela media a eficiência do parlamentar pela quantidade de projetos de lei, requerimento e tal. Eu chamei minha equipe e disse, não vamos entrar nessa noia, essa competição não é nossa. Eu não quero ser a primeira aí, porque não tem, a gente tem que lutar muito pelo que a gente tem, estruturar o que está posto num processo de aperfeiçoamento. Não dá para a gente reinventar a roda o tempo inteiro. Não tem essa condição. Então, eu acho que a gente precisa ser muito criterioso e fazer uma autocrítica, sabe? Acho que a eficiência e a qualidade do parlamento não passa decididamente pela quantidade de leis que são postas. Eu acho que, pelo contrário, eu fico extremamente incomodada, porque isso tem comprometido a qualidade do nosso trabalho, porque é humanamente impossível você dominar todos os assuntos dos projetos que estão tramitando ali. Humanamente impossível. E eu gosto muito dessa frase, deputada, que o legislativo ele deve ser a casa da parcimônia da discussão ao invés da produção. Eu acho que isso é uma frase importantíssima para consubstanciar todo o meu pensamento em relação ao poder legislativo. A gente está chegando ao fim. Gostaria de pedir muito rapidamente, a gente só tem 2 minutos, as suas considerações finais, Raquel e a deputada Priscila, para a gente encerrar. Falar que a gente precisa da cobrança da sociedade para melhorar esses mecanismos, melhorar a transparência, ter dados abertos. Só temos um portal de dados abertos na Prefeitura do Recife, podemos ter na Alep, São Paulo já tem na Alesp. E sigam o projeto nas redes sociais, que aí vocês podem continuar acompanhando esse debate, esse assunto, e ver como é que podem fazer parte dele, né, e contribuir. Obrigada pelo convite. Eu agradeço muito o espaço, agradeço a Raquel pelo papel que ela faz através do Pernambuco Transparente, porque traz a sociedade para dentro desse debate e a gente precisa exatamente dessa mobilização para fortalecer o conceito de transparência e esse sentimento de pertencimento, que o que é público não é público, é nosso, é da sociedade. Agradecer o espaço à Fé Comércio e colocar sempre o mandato e a minha disposição. Muito obrigado a todos. Gostaria de desejar boa tarde a todo mundo, boa semana e para quem está em Recife, bom feriado amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau.